Muito boa noite a todos, graça e paz. Daqui eu já estava, depois desse tempo de oração e louvor, já queria fazer um apelo e orar por vocês e despedir. Mas eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês. Em primeiro lugar, mandar um abraço para todos vocês que estão na internet com a gente, para Sara Silva, para a Laíde Caraveta, para o Edson Silva, para a irmã Sulei, que está desde o início aí orando, todo o time de intercessão que está conosco. Eu quero abençoar vocês, quero abençoar a vida do Dr. Gerson, lá de Ilhéus. Um abraço para você, meu querido, e todos vocês que nos seguem no canal da Igreja Batista Bom Retiro. Obrigado. Quero encerrar aqui, hoje quarta-feira, ele tem um propósito de encerrar todas as mensagens e tudo aquilo que a gente semeou de fé no coração da igreja, mas também preparar a igreja para um ano novo que vai começar. Nós temos agora, na semana que vem, a semana de festas, que a gente celebra o Natal, e temos na semana seguinte as semanas de festas que encerram o ano e que começam o novo ano. E eu quero tratar a respeito de intercessão e intercessão profética. Essa palavra profecia, ela tem sido assim castigada e muito mal utilizada dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, que se chama evangélica, algumas igrejas ortodoxas, outras igrejas históricas, outras igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, quando usa a palavra profeta, tem muita gente que associa o nome profeta ao mau caratismo. É um negócio que traz, especialmente para quem não é da fé de corte protestante, traz uma notícia de pessoas que enganaram o povo. Mas Deus, ele não deixa isso barato. Ele fala a respeito de homens que usam o nome dele, que usam o nome de Deus para enganar pessoas, mas também fala de homens de Deus que enxergam aquilo que a gente não enxerga e que comunica aquilo que a gente vai colher no futuro. Existem 3 tipos de profetas na Bíblia, ou pelo menos 3 palavras que designam 3 tipos de ações proféticas na Bíblia. Existe o profeta que só enxerga e não compreende nada. Esse é chamado de Roé. O Roé, ele vê o mundo espiritual, ele vê o futuro, nem sempre o futuro, mas sempre ele enxerga na maneira como Deus enxerga. É muito interessante isso. Mas ele nunca compreende aquilo que Deus está mostrando. Você vê, por exemplo, na Bíblia, o profeta Zacarias. Zacarias, ele vem a ser o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis, e chegar no finalzinho do Antigo Testamento, Antiga Aliança, você vai ver um profeta chamado Zacarias. Aí o anjo mostra as coisas para ele e fala assim: você entende o que você está vendo? Ele fala: não entendo. Aí o anjo explica para ele o que ele está vendo. Isso aqui que você está vendo significa isso, isso, isso. Existe um outro profeta que ele vê e entende, mas não comunica, ele não fala. Então tem o Roé e tem o Rosé. E existe um terceiro profeta, que é o chamado de Nabi. Assim que a Bíblia, apesar da tradução ser pobre para o português, esses 3 têm funções proféticas diferentes e têm nomes diferentes, mas são todos traduzidos pela palavra profeta do Senhor. Então, por exemplo, Moisés era alguém que via, ouvia, entendia e comunicava. É por isso que Deus fala: quando eu levantar profetas em Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Mas com Moisés eu falo face a face, porque ele me vê como quem vê o homem, como quem vê face a face. Então ele enxerga de uma maneira muito clara. Alguns profetas, eles fazem comparações que você fala assim: o que ele está falando? Você abre a Bíblia Sagrada, especialmente quando você lê os livros, ao final dos chamados livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, você entra numa coleção de livros chamados de proféticos: Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, e entra aqueles 11 profetas menores até Malaquias. Então existem visões que se fala assim: o que ele está vendo? Eu vi então uma panela fervendo que
se derramava como quem se derrama do Oriente. Ele estava falando de quê? Da invasão que Israel... Ele estava falando assim, vocês estão fritos por causa do pecado de vocês. Vocês abandonaram o Senhor, não foi uma vez, não. Não é que você foi e deu um tropecinho, não. Vocês vêm assim, acumulando contra as gerações de vocês, pecados, vocês vêm empilhando iniquidade, geração após geração. Geração após geração, vocês vêm empilhando pecados. Então, vocês estão colecionando juízo para os filhos de vocês. Então, chega uma hora que Deus dá um basta. Mas existem vozes proféticas na Bíblia que anunciam a bondade do Senhor. Então, eu citei aqui o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Os primeiros 40 capítulos, gente, você fica um pouco, não é horrorizado, mas você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele vai contando como Israel foi se vendendo, foi negociando a santidade, em nome de um pecado que produz prazer, mas produz desgraça, até que no capítulo 41 em diante, ele começa a falar da vinda do Salvador, do Messias, que a gente celebra no próximo domingo, não, no outro ainda, no outro domingo. Vem falar da vinda do Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Cristo, o Messias, né, o ungido de Deus. Quando a gente fala sobre profecia, a profecia ela alcança o que tem hoje, mas alcança aquilo que tem amanhã. É como se ela driblasse ou passasse por cima de uma montanha. A montanha hoje está aqui, então a palavra profética alcança essa montanha, mas também passa por cima dela e vai alcançar no futuro. É isso que Isaías diz, olha, a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele não estava falando especificamente de Maria, não estava. Se você pegar o texto, você vai ver que ele estava falando da mulher do rei Acais. Era sobre ela, aquela moça virgem que ele estava tomando em casamento. Só que essa palavra profética, que atingiu a esposa de Acais, também atingiu a Virgem Maria, lá em Nazaré. É sobre isso que eu vou falar. Sobre como eu e você, apesar de sermos pessoas comuns, a oração que a gente faz, a intercessão que a gente faz, ela atinge não só o dia de hoje, não é só para 2022, mas ela atinge 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, eles atingem as nossas gerações. As orações que atingiram Israel, elas foram semeadas por Abraão, por Isaac e por Jacó. A aliança que Deus vai fazendo com esses chamados de patriarcas, ou os pais do início da fé, Abraão é o pai da fé, elas vão atingindo Israel até o dia de hoje. A nação de Israel, ela recebe a bênção de um homem chamado Isaac. Só para você compreender isso. Isaac, quando abençoa Israel, ele abençoa o seu filho, naquele tempo o nome dele era Jacó. Ele faz promessas diante de Deus. E ele combina com Deus, ele trata com Deus um acordo, e isso que chama-se pacto, de como Deus trataria Israel, se Israel permanecesse na presença dele. Então ele fala assim, nunca te faltará. E ele começa a dizer que os pés do povo de Israel, dos filhos de Jacó, ainda que passassem pelos desertos da vida, pelas tristezas, pelas agonias, jamais deixariam de colher fartura, jamais deixariam de existir. É por isso que Deus fala assim, eu te amei, ó Jacó. Hoje, existem, só para vocês terem noção, 700 prêmios Nobel da Paz distribuídos em diversas categorias. Prêmio Nobel de Economia, de Física, de Matemática, de Química, Prêmio Nobel da Paz, de Medicina. 700. Só o povo de Israel, só o judeu, eles colecionaram 170 prêmios Nobel. Sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? 0. Nenhum. É um povo que acumula, quando você fala de medicina e tecnologia militar, nenhum país é mais avançado do que Israel. Nenhum país tem mais multimilionários do que Israel.
Israel, eles têm por trás daquilo que você pensa que é uma religiosidade fanática, eles têm algo chamado obediência. E eles ensinam os filhos deles aquela obediência e até aquelas leis que você acha que não tem sentido. Quando, por exemplo, você lê Levítico capítulo 19, ele fala para que o judeu do sexo masculino não corte, a gente chama isso aqui de quê mesmo, gente? Como é que chama isso aqui? Costeleta. Eles não cortam a costeleta. E você vai vendo, os judeus, aquele chapeuzinho, a gente vai para Israel ano que vem, a gente vai entrar no bairro chamado, o bairro judeu ortodoxo, eles usam um quipar preto, todos eles usam um chapéu assim, um chapéu assado. Aquilo ali é um mandamento. Na verdade, aquilo ali era símbolo de que eles eram separados para Deus. Aquilo não santifica ninguém. Mas eles estão dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Significa que eu tenho uma responsabilidade de testemunhar do meu Deus. Por que Sansão andava com cabelo grande? Por quê? Porque aquilo, todo mundo olhava para ele e falava assim, aquele ali, ó, é consagrado ao Senhor. Seria o crente de algumas décadas atrás, que vinha para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e com a camisa de manga comprida, aqui, ó, fechada até aqui, aquelas irmãs com as saias até lá embaixo, né? Então você olhava e falava assim, é crente, olha o coque dela, é crente. Então você notava que ela tinha uma expressão, ela expressava a fé dela através do vestimento. É isso. Então o judeu, ele se preocupa com detalhes da lei que para a gente não tem sentido. Por exemplo, você acorda de manhã, você toma teu café com leite e come teu pão com presunto. Um judeu jamais faria isso. Em primeiro lugar, porque ele não come porco. Para ele, aí Levítico 11, é uma comida que eles chamam de imunda. Mas eles obedecem também às questões, o quê? Quando se fala de finanças, as leis espirituais de finanças. Então, nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles têm 100 princípios para a colheita financeira. Só que a gente vai passando ali, ó, e vai ignorando. O judeu não. O judeu, cada vez que aprende uma lei, ele tem um cinto de barbante, de cordas. Quando ele decora a lei, ele dá um nó. Eu decorei uma lei. Então ele vai andando pela rua, você presta atenção nisso, ele fica segurando aquilo. Ele fala, será que esse povo tem toque? Né? Aquele povo que fica... Não, ele está decorando e ele está fazendo o quê? Ele está lembrando do que ele não pode nunca se esquecer. Quero falar um pouquinho sobre isso. Intercessão profética. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. As acusações de Sodoma, contra Sodoma e Gomorra, são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver. O que vai acontecer no ano que vem? Essa é a mensagem de hoje. Eu não sei o que vai acontecer. Tem muita gente que aparece na televisão, jogando búzios, olhando para a bola de cristal, acendendo incenso, fazendo leitura de mãos, numerologia, para tentar adivinhar aquilo que o ano novo vai trazer. Em primeiro lugar, isso é uma grande bobagem. O amanhã pertence a quem, gente? Isso está na Bíblia, gente? Não, essa palavra não está na Bíblia. Você nunca vai ver lá na Bíblia um versículo, o amanhã pertence ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o amanhã pertence ao Senhor. Aliás, Jesus, ele vai dizer o seguinte, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos. Então não venha me espiritualizar para dizer, um anjo me disse, porque o anjo não sabe. O amanhã, ele é construído pelas decisões que a gente toma e pela decisão de Deus de um dia de juízo. Então Deus, ele está governando e a gente acha que a gente perde o controle, mas Deus não perde controle não, gente. Deus sabe exatamente o que a gente precisa e o que vai acontecer com a gente. Mas ele deixa a gente participar. Deus pediu, por exemplo, para Davi construir um templo? Pediu? Não pediu. Aí Davi falou assim, vou construir um templo. Aí o profeta, amigão de Davi, Natã, falou o seguinte, faz que Deus é contigo. É o que o meu amigo Flávio fala de efeito ou manada. Ah, pastor, vai, então vamos junto. Deus abençoa ele. Mas aí Deus não deixa Natã nem sair, o profeta, estamos falando de profecia.
nem sair do palácio. Fala assim, volta lá e fala para ele que ele não vai construir nada. Ele fala, ó, foi bom você pensar nisso. Você teve uma boa intenção, mas você não vai construir nada. As tuas mãos estão sujas de sangue. Quem vai construir é teu filho Salomão. A palavra Salomão, inclusive, essa vem de Salem, paz, significa, seria o rei da dupla paz, vai. Seria isso o nome Salomão. Então, já que eu dei ideia, o que eu vou fazer? Eu vou juntar dinheiro. Então ele amontoa pedras, madeira, pedra preciosa, ouro, prata, ele prepara tudo, ele faz lá, ele chama um arquiteto, ele chama um engenheiro, ele chama um mestre de obras, olha, vocês vão fazer assim, assim, vai ser assim, assim, assim assado, está aqui o dinheiro, está aqui o recurso, está aqui os trabalhadores preparados, quem vai construir é o meu filho. Quando Deus, ele fala de amanhã, e é para isso que ele está esperando, ele deixa a gente participar do amanhã, porque senão fica parecendo o seguinte, que a gente é tudo um bichinho para utilização, um boneco, como se você fosse ali alguém que fosse manipulado por Deus. Não faz do meu jeito, não. Deus deixa a gente tomar as decisões da gente, decisões certas e decisões erradas. Só o que está acontecendo? Ele fala com Abraão. Abraão era amigo dele. Aqui não tinha acontecido a prova de amor ainda, não tinha. Abraão já tinha obedecido um monte. Sai da tua parentela, isso acontece no capítulo 12. Sai da casa do teu pai, sai do teu conforto. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, tu não sabe onde é que é. Bora, naquele tempo não tinha GPS. Né? Não dava nem para apontar assim, ele não se guiava pelas estrelas, ele não sempre sabia onde, Deus é que falava com ele, faz assim, faz assado, vai para Arã, sai, deixa Terá lá, vai para Canaã, ele se perde uma hora, acho que nem lá, vai para o Egito, volta do Egito, mas aí, ele falou o seguinte, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Você acha que Deus esconde dos seus amigos o que ele vai fazer? Gente, não esconde. E aí que entra algo chamado a sensibilidade espiritual. Não é bem assim uma vontade, uma teimosia que você quer. Não tem a ver assim, Deus me falou, mas na verdade quem está falando é você. Essas pessoas que a Bíblia chama de Nabi, essa palavra significa aquele que jorra. Aquele profeta que é tomado. São palavras que você pensa, não, ele está falando assim porque ele é sanguíneo. Então ele fala primeiro para depois ver a besteira que ele falou. Mas é alguém que num determinado momento ele é controlado por Deus, então ele jorra, ele transmite uma palavra, uma vontade de Deus que vai acontecer, seja para trazer juízo, seja para trazer benefício. E aqui ele está falando assim, ó, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até mim. E ele está falando isso para Abraão, por quê? Porque Abraão tem um sobrinho que ele ama e que está lá naquele lugar. Então, eu estava orando aqui, agora mesmo, com uma família que tem um parente que está distante do Senhor. Como é que a gente alcança isso? Como que eu alcancei, recém-convertido, a vida da pastora Fabíola, que era uma menina. Ela tinha, acho que 24 anos, recém a gente tinha tido a Natália, então era isso. E aí, eu quero tirar do coração daquela menina, que cresceu dentro de um ambiente espiritual absolutamente contrário ao que a Bíblia diz, ou seja, um ambiente de desobediência, um ambiente de ocultismo, de feitiço. Como é que você vai alcançar o coração de um pai? Meu pai, eu me converti em novembro, ele se converteu na Páscoa. Como é que essa intercessão, ela interfere, ela consegue entrar numa dimensão que ela vai trazer à existência aquilo que não existe? Deus, ele avisa as pessoas, ele vai avisar você, ele vai te acordar de noite, fazendo você pensar em alguém, ele vai te motivar a orar por alguém todos os dias. Eu oro por questões, é uma disciplina que eu tenho, todos os dias. Eu não consigo, é como eu não consegui passar o dia sem tomar um café da manhã, porque faz parte, é hora do café.
Você consegue levantar da cama, não lavar o rosto, não escovar o dente? Você consegue terminar uma refeição? Gente, se eu terminar uma refeição, eu fico agoniado até passar fio dental, sabia disso? Eu tenho fio dental dentro do carro, dentro do outro carro, dentro do bolso da jaqueta, dentro do outro. Pastor, tem um fio dental aí? Eu tenho fio dental para você, tenho fio dental lá na minha sala. Por quê? Porque faz parte de uma disciplina e não é porque a Fabíola é dentista. Não é nada disso. Ah, não, a pastora Fabíola era dentista, nada disso. É uma agonia que eu sinto entre os dentes. Eu tenho que passar fio dental e depois o quê? Escovar o dente. A mesma coisa é a oração. A intercessão profética, ela te empurra, ela te leva. Só que não é algo que você aprende. Não é assim. Deus, ele vai te testando. Ele está testando aqui Abraão. Ele está dando para Abraão uma oportunidade de mudar um jogo, de mudar uma decisão judicial. Deus já havia dito, acabou para Sodoma e Gomorra. O pecado dele subiu até mim, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque chega uma hora que o pecado, ele perde o limite. O pecado faz a pessoa enlouquecer no pecado. Porque se houvesse alguma chance, ele chamaria Jonas. Jonas era um profeta, gente. Você está pensando que Jonas era mal criado? Você sabe que tipo de reino era assim? Eu falo assim, Jonas, vai para Nínive e prega. Gente, o povo de Nínive, eles eram tão maus, mas tão maus, eles iam invadindo e capturando as cidades, eles empalavam as pessoas. Todas as crianças se tornavam escravos. Os homens eram empalados. Sabe como é que você empala uma pessoa? Você não quer saber. Pega uma lança, enfia pelo estômago, pelo reto, a lança para sair pela boca, a pessoa fica pendurada, agonizando até morrer. Eles colocavam as pessoas dentro de buracos, só com a cabeça de fora, para passar com os cavalos em cima das cabeças. Eles não eram um povo legalzinho para você ir pregar. Vamos ali pregar naquele bairro que tem o traficante, mas o traficante é gente boa. O traficante deixa a igreja, ele é o traficante, porque a mãe dele era crente. Ele nunca se converteu, mas ele gosta de pastor. Vai lá orar para o traficante. Não era, não. Eles eram ruins. É por isso que ele falou assim, eu não quero que esse cara vá para o céu. Eu não quero que esse povo divida o reino de Deus comigo. Mas Deus viu o quê? Que havia esperança. Então ele pega Jonas, apesar de Jonas não querer ir, você sabe da história, ele é engolido por um grande peixe, é vomitado na praia, ele prega, a cidade tinha 3 dias de extensão. Se você caminhar em Nínive, você tinha que caminhar por 3 dias para você chegar no final dela. Mas ele prega um dia só. Ele não tem compaixão, não. Ele não está pensando que não, eu vou preparar um sermão aqui, que eles vão ficar de joelho. Não foi, não. Olha o sermão dele. Sem nenhum amor, hein? Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Ou seja, acabou para vocês, meu chapa. Eu vou ver vocês torrarem aqui. Deus vai mandar fogo do céu. E eu vou sentar na arquibancada para assistir e dar risada. Só que ele prega essa mensagem sem amor. Essa mensagem chega no ouvido do rei. Aí o rei se converte. E ele se converte de um jeito que fala assim, Deus vai julgar a gente. Ele manda a cidade toda jejuar. Ele fala assim, tira o gado do pasto, porque o gado vai jejuar. E mamãe que está amamentando o bebê no peito, o bebê vai ficar sem comer por 3 dias. Você já imaginou? Você que é mãe, que já deu de mamar. Você lembra assim? Eu me lembro que Fabíola empedrava o leite, aí tinha que botar água quente. Gente, 3 dias. Aquele povo se arrepende, se volta para o Senhor, larga as suas maldades. Então a voz, profética, ela dá uma oportunidade para quê? Para a gente alcançar algo que era inatingível. Aqui, Deus dá para Abraão o seguinte, vai lá e ora. Ele está dizendo isso entre as entrelinhas. Eu vou acabar com Sodoma e Gomorra e teu sobrinho Ló vai junto com a cidade. Então Deus, ele está sempre buscando. É isso que Ezequiel 22, aqui eu peguei de 23 a 31, mas na verdade aqui só está o verso 23 e o verso 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Aí basta uma pessoa.
Basta um intercessor. Não é que a gente não quer mais intercessores, a gente quer intercessores. Mas o que Deus está dizendo é que ainda que a situação esteja desesperadamente desgraçada, um intercessor faz com que o juízo de Deus, a mão de Deus recue e tenha misericórdia, ou é capaz de colidir contra o mundo espiritual maligno e impedir a visitação maligna. Isso é ensinado e aprendido. O encerramento da carta de Paulo aos Efésios, as pessoas só se preocupam com o capítulo 6. Tomai, sobretudo, finalmente, irmãos, tomai a armadura de Deus. Toda a armadura para que você possa ficar livre, para que você possa se livrar das ciladas do diabo. Aí ele começa a dar os componentes daquela armadura. E aí você fica só com aquilo. Só que você não entra na guerra. A guerra não é pegar a espada. A guerra não é pegar o escudo. A guerra não é pegar a armadura. Existe um teatro de operações que você vai enfrentar alguém. Ou você vai defender alguém na guerra. Por exemplo, no Brasil, a Constituição não permite fazer uma guerra que a gente vai conquistar mais território. Não é constitucional. Você não pode fazer isso. Então, os nossos aparelhos de defesa das Forças Armadas são aparelhos de defesa interna e externa. Pronto. É para isso que serve a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força, é para defesa. Até as nossas armas de combate, você não entende muito disso, os nossos fuzis não são fuzis de ataque, são fuzis de defesa. Você compra itens, você verifica os itens bélicos, não existem itens bélicos de ataque, só de defesa. Você tem uma artilharia antiaérea, que é defesa antiaérea. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Quando Deus diz para mim para eu pegar a armadura, Ele está falando para eu me defender. Existe uma arma de ataque, que é a espada. O resto é defesa. Capacete, bota, escudo, cinturão, peitoral, tudo é arma de defesa. Só que ele fala o seguinte: orando em todo o tempo. Efésios 6 encerra assim: com toda oração e súplica, junto com os irmãos na fé. Ele leva você para o lugar de combate na região celestial. Ele não está querendo que você se importe com a violência das pessoas, mas com o espírito que governa as pessoas violentas. Não é o vizinho, é a influência demoníaca na vida do vizinho. Não são as pessoas mais, porque as pessoas mais, elas são vítimas desse mesmo espírito. Ele fala: a nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, você vai vestir a armadura espiritual. Não pesa, gente. Aí, pastor, eu quero limpar a minha armadura. Mas como assim? Você está debaixo do sangue de Jesus. Há uma polêmica, isso é uma bobagem hoje sendo trazida à tona, que tem palavras que você não pode mais dizer, porque é a impressão que você está ofendendo alguém por causa da sua pele. E não é nada disso. A Bíblia nem trata dessa questão de pele. A Bíblia trata da questão do pecado. E o salário do pecado produz o quê, gente? Morre. Morte. Alguma coisa morre na vida da gente. Alguma coisa que você fala assim: mas eu gostava tanto. Morreu, acabou. Por quê? Porque foi você que trouxe o pecado e assassinou aquilo ali. Você destruiu aquilo ali. Essa possibilidade de buscar alguém para... Deus fica procurando assim: ó, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Então ele fala com Abraão porque ele não tinha para ninguém mais para apelar. Ele vai apelar para quem? Você está pensando que Deus quer fazer o mal, gente? Não quer, não. Então ele busca um intercessor em favor de um país, de uma nação que está perdida. Quando a gente fala sobre intercessão, o primeiro entende essas palavras, enteux, entuchano,
paga. São todas palavras no grego, cada uma delas traduzidas pela palavra intercessão, que significa encontro. Diz aí, encontro. Quando você ora por alguém, você está se encontrando com Deus. Você tem um corpo. Aquilo que você vê em mim, ó, você está vendo em mim? Isso é um corpo. É isso que você está vendo. Mas eu também tenho uma parte desse corpo que é ligada com Deus, que chama-se espírito. Então, quando uma pessoa falece, o corpo fica e o espírito volta para o Pai. É isso que a Bíblia diz. Ele dá o espírito. E quando a gente trata de ligação, de contato com Deus, você se compromete com Jesus. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus te purifica dos teus pecados. Você talvez não compreenda bem isso. Quando a pastora Fabíola se converteu, a chefe do terreiro ocultista, o terreiro de encosto, ligou para a gente no dia seguinte, para falar o seguinte: por que que os espíritos chamados de guias, que na verdade são demônios, mas são muito inteligentes, eles se disfarçam de pessoas da sua família, que viveram no passado, mas não existe contato entre vivo e morto, gente, não existe. Há uma separação clara, só que no nosso mundo, existem espíritos que sabem exatamente as nossas rotinas de pecado e de santidade. Sabem nomes das nossas gerações, das nossas vovós, bisavós, tataravós. Existem pecados, inclusive, que eles são ensinados na mesma família. A família lá dos Gonçalves, dos Cruz, dos Santos, família dos Lobo, dos Costa, eles são designados por um tipo de pecado, são violentos, são críticos, eles não levam desaforo para casa, eles são assassinos, eles são mão de vaca. A família aprende uma cultura que vai sendo passado de pai para o filho, de filho para o neto, de neto para o bisneto. É isso que Êxodo capítulo 20, verso 4 fala. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Por quê? Porque é a geração que a gente consegue observar. Quem aqui lembra de ter aprendido alguma coisa do seu bisavô ou bisavó? Levanta a mão. Você lembra de ter aprendido? O que você aprendeu dela? Um exemplo. Mas quem aprendeu do bisavô ou da bisavó? Uma pessoa, duas pessoas. Ou seja, existe uma geração que te influencia. Mas geralmente a geração quem é? Vovó, bisavô, bisavó e papai. Você chega na quarta geração. Aí você não consegue mais observar ninguém para aprender. Você consegue observar alguém para ensinar. Agora sim, vem o meu filho, eu ensino. Vem o meu neto, eu ensino. Vem o meu bisneto, olha lá. Uma geração, duas gerações, 3 gerações, 4 gerações. Eu ensino. Então essa cultura vai sendo transmitida de pai para filho. A cultura da fé é transmitida de pai para filho. Você vai aprender a servir o Deus do seu pai. A fé do seu pai. Então o mundo espiritual que está acompanhando a família, aí eu levo outro texto para vocês, Isaías capítulo 8, fala sobre espíritos familiares. Por que ficam naquela família? Porque aquela família celebra um pecado que atrai aqueles espíritos familiares. É só isso. Quando há uma ruptura com o pecado, eu não faço mais, pronto. Ele não tem mais lugar para ficar, ele vaza. Então a questão não é a oração forte do pastor, é a vida plena em santidade da ovelha. Entenderam isso? Deus, ele busca um intercessor, e essa intercessão, ela funciona praticamente de duas formas. Proteção contra o juízo de Deus. Se pusesse na brecha diante de mim. É isso que ele busca. Eu busquei o intercessor, para quem? Contra o cão? Contra o diabo? Contra Satanás? Não. Porque a minha santidade, ela rejeita o pecado. A santidade de Deus, ela não combina com o pecado do homem. Então chega uma hora que o pecado do homem, eu usei a palavra empilhar. É daí que vem a palavra iniquidade. É o acúmulo de pecados que chega uma hora, fala assim, ó, que Deus dá um basta.
Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse existir firme no combate do dia do Senhor. O que ele está falando para Ezequiel? Ele está falando de pessoas sem nenhuma proteção espiritual e sem nenhuma cobertura espiritual. O ano que vem entra. E eu quero ensinar vocês hoje a colocar cada um dos motivos de amanhã na mão do Senhor. Seja aquilo que você pede para Deus te beneficiar, seja aquilo que você pede para Deus ter misericórdia da sua vida. Seja aquilo que você pede para Deus abençoar a sua vida, seja aquilo que você pede para Deus ter compaixão de alguém que está na sua casa. Ou seja, guerrear como um soldado pela misericórdia de Deus. Eu clamo diante do Senhor pelo perdão dos pecados da minha família. O sacerdote, ele tinha a função sacerdotal, primeira qual era? Interceder pelo povo. Pastor que não ora pelo rebanho, gente, ele não está pronto para ver rebanho crescer. Por quê? O rebanho se torna presa de feras do campo. Quando a gente fala assim que os pastores se reúnem, pelo menos uma vez por mês, a gente fica de joelhos aqui, a gente sobe aqui, a gente pede perdão pelos pecados de você. Pastor, de onde você tirou isso? A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, cada um responderá pelo seu pecado. O pai não será julgado pelo pecado do filho, e o filho não será condenado pelo pecado do pai. Mas o papel sacerdotal é o quê? É manter continuamente um pedido de perdão e misericórdia sobre o povo de Deus. O que está acontecendo aqui em Israel? Não tem mais intercessor. O que acontece no capítulo 21 de Ezequiel? Não existe o que a gente chama de cobertura espiritual. Não existe proteção espiritual. Não existe um guarda-chuva espiritual que proteja aquele povo. Então, quando um pai e uma mãe, que são sacerdotes em casa, ou fora de casa, quando uma autoridade espiritual deixa de clamar pela misericórdia, gente, ele fica desprotegido. Jó era um homem protegido, sim ou não era? O próprio mundo espiritual, olha assim, o Senhor cercou ele de benefício, o Senhor colocou em volta dele uma sebe, uma muralha, ninguém pode tocar nele. Mas por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Não é porque ele foi escolhido, não, isso aqui vai ser... Mas ali, o inimigo fala assim, você está manipulando o sistema, Deus, ele te serve porque isso é bom para ele, tira tudo dele. E aí Deus falou assim, então vou tirar a proteção. Ele perde, inclusive, os filhos. Ele perde, inclusive, seus investimentos. Ele perde, inclusive, tudo que ele tinha, porque semeado, plantado, cuidado, tratado, ele perde seus rebanhos, ele perde seus empregados, ele perde a sua saúde. Então, o mundo espiritual, ele percebe o quê? Que existe proteção, que ele não pode tocar, e existe desproteção, que ali ele pode tocar. Se você quiser estudar em casa, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 3 e verso 4, conta a história de um rei sem proteção espiritual. O nome dele é Acabe, não é o Acais, não, é outro rei, Acabe. Esse rei é rei de Israel, o outro rei era rei de Judá, era outro território. E ali, ele vai para uma guerra sem proteção espiritual. Aí, 30 versículos depois, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 33, um soldado atira uma flecha, e ela entra nas brechas da armadura de Acabe, e ele morre. Ele é tirado de combate. Tire-me de combate. Fui ferido. As feridas espirituais acontecem sobre gente que abre brechas espirituais. Mas o que Deus está zangado aqui? O que ele está falando para a gente, Ezequiel capítulo 13? Ele está falando que alguém deveria estar o quê? Protegendo um flanco, protegendo um buraco. Você bota a sentinela onde? Aonde tem fragilidade. Onde que é mais vulnerável? É ali. Você vai botar na ponta da muralha, tem lá, você bota uma guarita e o sentinela fica ali de olho para ver se alguém não vai se aproximar daquela, para dar o alarme. Alarmes, todas as armas, é isso que é o alarme. Alarme, as armas, é isso que ele está dizendo. Então esse é o primeiro. E o segundo propósito, para a gente encerrar, é proteção contra as forças do mal. Ele fala, eu procurei alguém que erguesse o muro. Você não ergue o muro
para quem é amigo? Para quem é amigo, você abre a porta. Quem é teu amigo? Não, pode entrar, toma a chave de casa, pega a minha senha. Pega aqui, eu tenho um irmão aqui na igreja, que ele tem a senha dos meus cartões, ele tem a senha, eu confio nele. Ele pega, vai lá, ele pega, ele compra, ele traz a nota para mim, ele leva lá em casa. Significa que ele é meu amigo, eu confio nele. Você é bem-vindo para entrar. Agora, quando é teu inimigo, você entrega a senha para alguém? Não, você bloqueia a tua senha. Você esconde ela. Você dissimula. Ninguém pode saber qual é a senha do teu cartão. Você conta para alguém? Imagina assim ser casado com um homem, mulher, que é gastador. Já viu isso? Tem um pastor entre nós, que é membro da igreja, que ele trabalha com vícios. É muito interessante o dom que Deus deu para ele. Mas você pensa em vício, você pensa o quê? Na cachaça, na maconha, no crack, no jogo. Tem gente que é viciado em gastar dinheiro. Vocês sabiam disso, gente? Isso vicia. Quer ver outra coisa que vicia? Falar mal dos outros. A doutora Ilma Cunha esteve com a gente e ela tratou um pouquinho sobre isso. Falar mal dos outros dá um prazer, sabia disso? Nossa, falar mal dos outros faz você o quê? Olha como é que eu sou bom, olha como é que ele é podre. Olha como é que eu sou bonito, olha como é que ele é feio. Isso vicia. E por trás do vício tem o quê? Tem uma idolatria. Aqui, o que ele está falando é que tem pessoas que são viciadas em te fazer mal. Essas pessoas, o que você faz? Você coloca muro. Você ergue muro. Você se protege. Ó, lá vem ele, vai vir para me dar uma patada. Lá vem ela, aqui, tá vendo? Já vai chegar, já vai falar mal de mim, já vai me criticar. Nunca vê. Alguns filhos percebem os pais assim. São pais que só perguntam assim: e aí, cadê a nota? Como é que foi na escola? Fez o dever de casa? E quando não tem mais nenhum assunto, aquilo ali vai desensibilizando a audição do filho. Ah, meu pai só quer saber da nota, meu pai só quer saber como é que foi na escola, ele não está interessado no que eu estou sentindo, ele não está interessado em quem que eu estou gostando, quem que está me desprezando. Então, isso tudo faz parte de um outro encontro. Você encontra com o mundo espiritual maligno para resistir. E rogo-vos, irmãos, Romanos 15:30, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais, diga combatais. Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por que a gente entra aqui, tem um pastor Davi, nós temos irmãos aqui que foram do exército, da marinha, por que você acha que você pega o garoto com 16, 17, 18 anos, 20 anos, e submete ele a um rigoroso treinamento? Por quê? Porque guerra só tem dia para começar, não tem dia para terminar. Ninguém podia imaginar que aquela confusão na Bastilha fosse tornar o quê? A Revolução Francesa. Ninguém podia imaginar que Napoleão Bonaparte ia pegar aquela confusão toda que Robespierre preparou e tal, ia levantar uma outra ditadura, o Império, e invadir a Viena, ia tomar lá os canhões de Viena, ia tomar o reino dos Habsburgo. Quem podia imaginar que o príncipe herdeiro ia visitar lá a Sérvia, a Croácia, ia tomar um tiro e ia começar a Primeira Guerra Mundial? Que durou 4 anos, 5 anos. Quem podia imaginar que quando Hitler toma a Polônia, ia começar uma Segunda Guerra Mundial que ia matar 50 milhões de pessoas? Quem podia imaginar? Quem podia imaginar que quando a França sai da Indochina, o Vietnã ia entrar numa guerra que ia matar 80 mil soldados americanos e 1 milhão de Vietcongs? Guerra só tem dia para começar, não existe dia para acabar. Você só termina a guerra, sabe quando? Quando você coloca o inimigo de joelhos. Quando o inimigo fala, guerra só acaba quando você faz o inimigo desistir de lutar. Se o americano que jogou a bomba em Hiroshima e depois em Nagasaki não tivesse colocado o Japão de joelhos, eles iam estar até hoje tentando desintocar os japoneses na Guerra do Pacífico. Eles estavam em tudo que era ilha ali, da Indonésia, das Filipinas, aquele mar do Pacífico, não tem nada de Pacífico lá, inclusive o Oceano Índico, eles iam estar até hoje lá. E até o japonês não se entrega. Então você só vence guerra quando? Quando você faz o inimigo cair de joelhos.
E como é que no mundo espiritual você faz o inimigo cair de joelhos? Intercessão. Ele vai odiar quando você orar. Pega o teu ano novo agora. Faz uma lista dos impossíveis. Eu ensino vocês, esses dias a Fabíola encontrou todas as nossas, nós fizemos uma reforma em casa, a gente não sabia onde é que estava, a Fabíola encontrou. Desde 2006, a gente começou a fazer lista dos impossíveis. Porque o impossível eu não consigo fazer, mas Deus pode. A gente traz à existência aquilo que não existe. A intercessão, gente, ela funciona para você clamar por misericórdia, mas também funciona para você repelir aquilo que é de mal. Pega esse ano novo que vai entrar agora. Seja sério. O pastor Getúlio falou algo aqui interessante. A gente vai orar por vocês, a gente vai cobrir a vida de vocês, mas vocês precisam ir além disso. Construam com Deus. Eu sei que você é muito inteligente. Aqui existem homens talentosos, empresários vitoriosos, mães de filhos abençoados, pais norteadores, queridos e amáveis. Vamos além disso. Tudo isso que a gente faz na carne, a gente colhe na carne. Mas aquilo que a gente semeia no espírito, a gente colhe no mundo espiritual. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse sobre aquilo que você espera de 2023. Mas aquilo que você espera de 2024. E daquilo que você espera em 2025. Eu tenho combinado com Deus a respeito dos próximos 4 anos, 8 anos, 10 anos. Aqui, ó. Aqui que eu estou combinando com Deus. Eu tenho combinado com Deus a respeito da geração. Tenho ficado muito preocupado com isso que vem depois da gente. Tem um bebezinho aí, ó. Tem um nenenzinho aí. Faz como Isaac. Lê o Salmo e lê sobre a bondade de Deus. Coloca a mão sobre a barriga do teu bebê. Não existe nenhuma forma de você não colher. Só que a gente é tão preguiçoso. Assim, o mundo ele é capaz assim de tirar a atenção, de desviar para um monte de coisas que não... Você não precisa se preocupar. A gente está aqui hoje porque muita gente lá atrás orou pela gente. Você está pensando o quê, gente? Que a gente é especial? Ei, hello, a gente não é especial não, gente. Deus é especial. A gente está aqui hoje porque muita gente lá atrás semeou. Agora, o que você quer amanhã para essa igreja? Que ela morra? Esse que você quer? Então a gente começa a construir pela gente mesmo. Eu quero minha família aqui. Eu quero meus netos aqui. Eu quero espaços, eu quero ministros, eu quero os melhores pastores. Vocês estão entendendo que a gente não vai ficar para sempre? Quem que vai pastorear teu filho e tua filha? Quem? Você vai entregar na mão de qualquer um, é isso? Pode cuidar aí você da esquina aí, cuida dos meus filhos. É isso que você quer? O que você vai cuidar? O que você vai deixar para cuidar dos teus netos? Quem ama neto? Gente, você não sabe o que é ser neto. Neto, eu digo, é uma outra dimensão do amor. Olha, quando você tem neto, você ninguém mais... Eu vou na casa da minha filha, quando eu vejo meu neto, eu nem vejo ela. Pai, você não vai me dar bom dia, boa tarde? Não, eu quero ver meu neto. Gente, pensa um negócio que é uma fofura. É o neto. Minha neta chega domingo. Glória a Deus. Vou lá pegar ela domingo. Você acha que eu vou entregar minha netinha? Que é coisa... Pensa assim, um ser mais lindo e amoroso que existe. Eu vou entregar na mão de qualquer um para ensinar qualquer besteira para ela? Não, gente. Eu estou falando com Deus a respeito dos pastores que vão estar lá no Kids com ela. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que o ano que vem ele tem muito mais do que aquilo que você pensa que tem. Você não pode empurrar com a barriga. Vamos fazer com Deus aquilo que a gente quer de melhor. Seja no teu negócio, seja na tua casa, seja para o teu filho, seja para onde você for. Você não quer ser alguém... Pai, eu posso fazer muito mais. Eu posso pregar para muito mais gente. Esse é o meu jeito. O meu negócio é ganhar gente para Jesus. É o meu negócio. Sabe aquele negócio? Meu negócio é gente? Meu negócio é encher o céu. É por isso que eu tenho um monte de pastor aqui para cuidar do povo que a gente bota aqui para dentro. Faz isso com Deus. Não deixa ninguém te colocar de joelhos.
Não deixa um sonho, uma noite ruim, não deixa uma experiência ruim fazer você desistir. E desistir o quê? Quem vai desistir é o cão. Eu vou até o fim. Feche teus olhos. Você quer um ano novo assim, profético na tua vida? Quer? Levante sua mão, diga: eu quero. Você quer Deus na tua vida? Levanta a mão e diga: eu quero. Eu quero Deus no início e ao fim. Diz assim: serás bendito no início e no fim, ao entrar e ao sair. Vai entrar o ano novo, eu vou ser bendito. Vai sair o ano novo, eu vou ser bendito. Pai querido, nós nos juntamos a esse espírito profético, essa voz profética que o Senhor nos dá, Pai. Esses sonhos no nosso coração que a gente pode entregar para o Senhor, para clamar pela misericórdia, pela justiça, pelo teu poder, para que o Senhor remova inimigos que na verdade são apenas peões, Senhor, nesse tabuleiro que o Senhor mesmo tem governo. Nós pedimos que o Senhor, Pai, recompense a nossa vida com sossego, com paz, com alegria, com festa, mas com trabalho, com bênção. A gente quer ver, Pai, as sementes que a gente plantou frutificarem. A gente quer ver a árvore que a gente colocou dar semente. A gente quer ver a plantação, o rebanho que a gente cuida, as pessoas que a gente ama frutificando, prosperando, Pai. Mas nós também entramos na brecha, nos buracos das vidas daqueles que nós amamos e daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, para protegê-los de todo o mal. Nós repreendemos, damos uma voz, calando toda a baioneta do inimigo, toda a arma preparada do diabo. Nós declaramos desativadas no mundo espiritual as intenções, as maquinações malignas. Nós quebramos elas diante do Senhor. Nós profetizamos que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a respeito da manhã, para a gente não tropeçar com a pedra, para a gente não cair, para que o Senhor nos sustente, para que no dia difícil, que a gente não sabe quais são o dia de amanhã, ó Pai, nós continuemos andando em vitória, Senhor Deus, esperando em vitória, em nome de Jesus. Essa noite, Senhor Deus, nós oramos pela Rebeca. Pai, nós pedimos que o Senhor, lá na casa dela, tem o teu servo lá, que foi impor as mãos sobre ela. Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que essa palavra do teu filho Jesus é uma promessa do Senhor, se cumpra hoje na vida da Rebeca. Oramos pelo seu neto, que teve um AVC, Deus, e temos falado com o Senhor sobre ele o dia inteiro. Pai, que a família dele seja impactada com o teu poder, para que ela saiba que o povo de Deus intercedeu. Pai, nós oramos por cada uma dessas vidas e famílias aqui, por aqueles que estão assistindo a gente pela internet, gente de todo lugar do Brasil e do mundo. Nós abençoamos as suas vidas, hoje e sempre, ano que vem e nos próximos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus é bom. Sonhe com Deus. Pastor Paulo está ali no final. Se você é membro de uma igreja, diz assim, ó: Bom Retiro mandou um abraço pro Senhor, pastor. Fica firme. Se você não é membro de igreja, você encontrou a tua igreja. Dá o seu nome, pastor Paulo. Nós vamos recomeçar agora, início de janeiro, no meados de janeiro, uma escola de batismo. Vamos preparar o batismo e a escola de integração. Deus abençoe a todos. Levante sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém? Deus abençoe, gente. Boa noite.